Oi, gente, tudo bom? Já começando a fazer o pãozinho de hoje colocando o fermento biológico seco na água morna. E aí eu tô usando o psyllium, que é uma coisa que estão usando bastante pra pão sem glúten, porque ele é uma fibra solúvel, quando você mistura com a água dá uma absorvida e forma uma textura mais gelatinosa, que é o que vai acontecer aí. Misturei os 3 ingredientes, bati bem com fouet pra ficar bem misturadinho e vou esperar uns 10 minutinhos, porque vai pegar uma consistência mais gelatinosa, como eu falei. E é essa consistência que vai garantir um pão mais fofinho. Quando já gelatinou um pouco, eu vou pegar o mel que tá cristalizado, porque aqui já tá um pouquinho frio. Então, ficou assim. Aí eu misturo bem pra ele dissolver aí. E depois eu venho com azeite. Eu imagino que possa usar óleo também, mas a receita original tá com azeite. Misturo tudo muito bem. Na receita original fala que dá pra bater com batedeira de mão ou num fouet. Eu preferi pegar toda essa mistura e já botar no bowl da batedeira, porque é bem mais rápido também. E aí eu tô colocando sal. Cada medidinha dessa minha equivale a meia colher de chá. Então aí eu tô colocando 2 colheres de chá, mas o pão ficou assim mais pro lado salgado. Se você não quer tão salgado, você pode botar um pouquinho menos. E agora, a hora da farinha, num pão sem glúten, farinha sem glúten. Eu não vou usar uma mistura própria para pão. Esse é aquele mix universal da Char que eu já falei para vocês, que eu sempre uso aqui, que é o que eu usaria para fazer bolo. Então, uma vantagem dessa receita aqui, não precisa misturar mil farinhas e também não precisa de uma farinha para pão, que normalmente é mais cara. Usa para bolo mesmo. Dou uma misturada super rápida ali com o próprio gancho da batedeira, só para garantir que pegue tudo que tá no cantinho. E aí já vou colocar o bolo no lugar certo e ligar a batedeira bem devagar. Depois que virou uma mistura mais ou menos homogênea, eu paro a batedeira e venho com 2 claras, só as claras, tá? E volto a bater devagar também. Nesse momento, a mistura, assim, a massa meio que fica meio separada, ela fica com uma consistência, assim, quase daquela panquequinha de banana, que é só com ovo e banana. Então, ela tá com pouca farinha. Essa receita leva 2,5 xícaras de farinha. Eu tinha colocado só 2 xícaras para botar o restante da farinha só caso fosse necessário mesmo, porque cada mix é diferente um do outro, às vezes o mel é diferente, enfim, a textura fica diferente, por mais que você use a mesma quantidade, às vezes fica com muita farinha, às vezes fica com pouca farinha. Então, deixei esse restante para botar caso fosse necessário e foi. Dá pra ver aí que a textura final do pão é uma textura realmente, ela é pegajosa, mas é uma massa fina de pão pegajosa. Quem faz pão sem glúten sabe do que eu tô falando, ela não fica com aquela textura de panqueca, aquilo ali tava faltando farinha. Então é só raspar tudo e colocar dentro de um recipiente onde você vai assar o pão. Ele precisa estar untado e é bom que você nivele a massa, porque como eu falei, ela é bem pegajosa. Se você botar ali, ela não vai escorrer, entendeu? Pro pão virar um formato de pão, não ficar um negócio estranho, você tem que nivelar. É o que eu tô tentando fazer aí. E você vai deixar esse pãozinho crescer por 30, 40 minutos. Se você tiver num lugar que tá muito calor, vai ser isso mesmo. Se tiver mais frio, tem que botar num lugar mais escondido e garantir que seja um pouquinho calor para poder crescer. Depois disso, vai 30, 40 minutos no forno a 200 graus. Só que meu forno ele é um pouco intenso. Por mais que eu tenha botado uma temperatura mais baixa e me programado para deixar menos tempo, ele foi lá e fez o quê? Quando eu não tava olhando, ele queimou o topo do pão, mas não tem problema, tá? É só cortar. Nem ficou com gosto, é só porque fica assim, não ficou tão bonito. E o meu também não cresceu tanto como da primeira vez que eu fiz a receita. Mas também da primeira vez tava fazendo 35 graus, agora tá o quê? 15 graus. Então, como eu disse, a temperatura do ambiente faz diferença. A textura ficou maravilhosa para pão sem glúten, essa é uma das minhas favoritas, assim, receitas. E esse pão eu fiz casualmente, assim, de manhã, e a Nina sempre pede um lanche pra comer de tarde. Nesse dia eu tinha mandado sei lá, uma quantidade de pão de queijo que eu acho que não ia sobrar. Como eu ia levar algumas coisas na hora do almoço, resolvi fazer um sanduíche de atum pra ela. Botei atum, maionese e um pouquinho de cebolinha aí que eu cortei. É bem simples o recheio de atum que eu normalmente faço, ela ama. Tem criança aqui em casa que teria pesadelo com isso, mas ela adora. E aí eu cortei 2 fatias de pão, que na verdade meio que equivale a meia, né? São super pequenininhas. E fiz 2 sanduichinhos desse tamanho aí pra ela. E como vai numa lancheira com gelo, e aqui como eu falei, o clima já não tá mais tão quente, se ela não comer na escola, quando ela chegar em casa 2 horas depois do lanche, ainda tá super ok de comer, entendeu? Então, como eu falei, fiz 2 sanduichinhos desse e cortei na metade pra poder botar dentro do pote. No final das contas, dentro desse pote direitinho assim, só coube meio que um sanduíche e meio, mas foi bom, acho que é uma quantidade super ok de tarde, contando que ela ainda vai levar fruta. Essa outra metadezinha que sobrou foi pra Rosa, que tava sentada em cima da mesa me olhando fazer, então ela já ia querer alguma coisa, então bom que sobrou. De fruta, eu vou mandar uma tangerina. Eu já falei que eu mando sem casca a maioria das frutas, às vezes cortadas, pra facilitar pra eles, tá? Quando eles chegam em casa. Já mencionei nesse vídeo. O lanche ainda tá super ok, então se eles não comeram, dá pra comer quando chegar em casa. E normalmente eles dividem com amigos, então tô mandando 2 frutas, uma tangerina e uma quantidade X de uvas ali sem semente. E é essa a lancheira. E aí realmente é só tampar, colocar aquela barrinha de gelo reutilizável embaixo, botar dentro da bolsa da lancheira e levar pra ela. Vamos ver agora se ela comeu tudo. Então, voltando, algumas horas depois, isso daí era 5 e pouco da tarde. Vocês podem ver que de tudo que eu botei aí, tangerina, uva, os sanduíches, ela comeu 2 e deixou 1, que eu acho que tá super de boa. Esse lanche é normalmente umas 3 horas depois do almoço, então imagino que ela esteja com tanta fome. Às vezes ela tá, às vezes ela não tá, mistério. Mas como tava bom o sanduíche ainda, ela pegou e comeu o resto. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê na quinta-feira.